Ex o quê? Sabe a história do ex? Sempre é ex alguma coisa? Trajano é ex o quê? Aí Trajano vai dizer, eu sou ex-filho de pastor. Rapaz, eu sou ex-filho de pastor, né? Agora sou pastor e... Rapaz, com 13 anos de idade, eu me envolvi com drogas, né? Rapaz, sério mesmo? Me envolvi com Agora drogas. Você me surpreendeu, viu? Eu percebi que Deus estava fazendo uma coisa nesse estado, assim, e eu queria fazer parte disso, levar a Bíblia aos povos. Hoje no mundo nós temos aí se não me engano, 7.000 línguas que não têm acesso à Bíblia, né? Não têm acesso ao Evangelho traduzido na sua língua local. É que para a gente cumprir a grande comissão, a gente precisa de 200.000 novos missionários. A igreja local, né? A igreja no Brasil tem 3.000 vezes mais recursos financeiros, né? e de pessoas para cumprir a grande comissão. Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um Papo que Edifica. Vamos juntos para mais uma daquelas conversas que certamente edificará os nossos corações, pelo menos é o desejo, é aquilo que nós almejamos no dia de hoje, através de um papo aqui descontraído, informal, com meu amigo Trajano, que já se auto-apresentará, mas antes de mais nada eu quero pedir que você que não é inscrito, eu vou fazer logo agora, que depois não vou pedir mais, tá? Então se inscreve agora, deixa like agora, compartilha, faz tudo o que demanda as redes sociais para que eu e você possamos dar continuidade a esse trabalho na medida do possível. Boa tarde, Trajano, bom dia, boa noite, não sei de que hora estão vendo lá, mas para você aqui é boa tarde, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, meu amigão, tudo ótimo, graças a Deus, tudo na paz. Bênção demais, deu certo dessa vez, não foi? Rapaz, depois de tanto marcar, né? Depois de marcar, remarcar, desmarcar, marcar de novo, estamos nós aqui para bater esse papo que hoje vai girar em torno de quê? Muita missão, muita igreja local. Missão, igreja local, transformação, vamos vendo, né? Show de bola, tem que começar fazendo de praxe, né? Se apresentando. Eu costumeiramente, embora eu saiba um pouco sobre você, eu prefiro que você faça isso aí, quem é Trajano, para quem nos ouve e nos assiste saber quem é. Então, meu nome é Vitor Trajano, né? Sou marido da Érica Trajano, pai da Maitê, sou paraense. Eu nasci em Goiânia, mas eu cresci no Pará, no estado do Pará, ali na cidade de Ananindeua, né? No bairro do Icuí, depois do bairro da Cidade Nova. E aí com 17 anos me lancei em missões e estou aqui até hoje, né? Basicamente essa é a minha história, estou em missões. Muito bom, muito bom. E o Trajano é o quê? Trajano tem aquele... É ex o quê? Sabe a história do ex? Sempre é ex alguma coisa? Trajano é ex o quê? Aí Trajano vai dizer, eu sou ex-filho de pastor. Rapaz, eu sou ex-filho de pastor, né? Agora sou pastor e... Mas cresci na igreja, né? Minha infância foi igreja, dormindo nos bancos da igreja, aí após o culto, após a escola dominical, tinha reunião e cresci na igreja, né? Essa vida de filho de pastor. Cheguei a dar uns deslizes, né? Sair fora do caminho de Deus, mas essa graça é irresistível, né? A gente não consegue resistir à graça de Deus. E aí com 17 anos eu retornei para os caminhos do Senhor novamente. Não tem um histórico pesado, um ex, alguma coisa pesada, não? Rapaz, com 13 anos de idade eu me envolvi com drogas, né? Rapaz, sério mesmo? Me envolvi com drogas. Agora você me surpreendeu, viu? Tinha os amiguinhos assim, mãe, vou fazer trabalho de escola, ia para casa dos colegas aí e usava drogas, alguma coisa assim. Só que isso foi se agravando, né? Até que com os 16 anos, 17 anos, assim, a coisa já estava bem difícil. Foi quando meus pais descobriram. E foi o próprio Deus que falou com eles, né? Eles chegaram em mim para conversar e eu compartilhei que era verdade. Viram algumas coisas no celular que eu tinha na época. Mas foi um curto período de tempo aí. E graças a Deus hoje estou firme, né? Sem problemas com essa área. Interessante mas assim, nada muito grave, né? Ou... Não, nada. Só coisa de infância mesmo ali. Coisa... Conhecer pessoas erradas aí. Na verdade foi assim, eu me lembro certinho o dia que eu decidi assim, eu vou usar. Foi um dia... vou experimentar. Sempre tinha os convites, né? Sim. Mas teve um dia que eu saí com meu pai de carro. E aí a gente estava conversando e meu pai falou assim, meu filho, você tem que tomar cuidado com as amizades. Na idade que você está aí, vão começar a surgir algumas propostas e você é um homem de Deus, você é um rapaz de Deus, você tem que tomar cuidado. Eu tive um sonho que você se envolvia com drogas e
e contou o sonho, né? E aí um certo dia a gente tinha uma empresa de turismo, né? Meu pai tinha uma empresa de turismo, eu trabalhava nessa empresa na parte da administração. E aí um certo dia nós discutimos a respeito de alguma coisa relacionada à empresa. E de noite eu tinha célula e tinha um aniversário. Eu era o vice-líder de célula. Aí eu disse pro meu irmão, olha, Gustavo, tu vai pra célula e eu não vou pra célula, eu vou para um aniversário. Chegou nesse aniversário, eu vi a mesa, né, que estava repleta de algumas drogas, né? E eu disse assim, se meu pai sonhou, então eu vou tornar isso realidade. Naquele momento de revolta, de adolescente, rebelde sem causa. Rapaz. Experimentei. E aí, mas não usei coisas pesadas, né? Fiquei em coisas leves mesmo. Mas isso gerou vários transtornos, né? A droga, seja qual for, leve ou pesada, ela gera transtornos. E aí gerou alguns transtornos familiares, assim, desavenças, discussões. Mas o Senhor é gracioso, né? Ele é um bom Deus. Que bom. Não, aquela região ali, Ananindeua, é a região metropolitana de Belém, né? Região metropolitana de Belém. É uma região mais periférica mesmo, assim, meio pesada. Assim, pelo menos eu conheço a parte onde é a Igreja de Deus ali, né? Sim. Tem uma parte da Igreja de Deus ali que é uma região bem quebrada. Quem vai estar assistindo é o pastor Flávio, que é de lá. Era o dono da quebrada antes. A gente brinca, mas tem um fundo de verdade nisso aí. Fica em qual bairro lá, a Igreja de Deus? Rapaz, aí eu não sei dizer o bairro. Eu vou deixar na edição aqui, eu coloco aqui o bairro, mas eu não sei que é um bairro pesado, assim. Ananindeua é uma cidade grande, assim, né? Relativamente grande. Tem Ananindeua e Belém ali, que são fronteiras. E aí Belém você tem todo tipo de bairros, tanto os bairros mais periféricos, quanto esses bairros mais chiques, vamos dizer assim, né? Mais desenvolvidos, né? Então eu cresci, a minha infância foi num bairro periférico. No entanto, a minha rua não era uma rua tão periférica. Sim. E aí, com acho que aproximadamente aí uns 10 anos, nós nos mudamos para um outro bairro, que era a Cidade Nova. Nesse bairro já era uma coisa mais desenvolvida, assim, mais elitizada. Então tem todos os tipos de bairro ali em Ananindeua. Entendi, não entendi. Show de bola. E aí você falou que era filho de pastor de que igreja? Como é que foi isso? Meus pais, eles são pastores até hoje da Igreja Assembleia de Deus, né? Lá no Pará chama de Igreja Mãe. Então eles são de uma congregação da Igreja Mãe, né? Sim. Não são os pastores da igreja, mas são pastores nessa igreja. Entendi. E aí eles trabalham lá até hoje lá com missões, famílias, né? Então a Igreja José Bonifácio, Assembleia de Deus José Bonifácio. Olha aí, e aí esse histórico de missões, aí porque hoje, para quem não sabe, ele vai falar muito sobre Jocum e tal, porque é alguém envolvido no processo de Jocum e tal. Já a gente entra nesse tema. A gente estava até brincando antes de gravar que todos os convidados é Jocum, né? As portas que tem aqui a gente vai aproveitando. E é bom demais conversar com essas pessoas porque desperta sempre interesse em outras, né? De querer também trilhar esse caminho de missionário. Mas nasceu do teu pai, assim, tipo, foi em ver... Geralmente tem um contexto bem comum, é que quando a gente vê os pais na obra, a gente não quer, né? Tipo, eu não quero, às vezes o pai, às vezes até por falha do pai, da mãe, né? Passa aquele negócio pesado que ele faz. Sim. Aí eu já ouvi muitos compartilhamentos, dizendo, não, quando eu era jovem eu não queria ser pastor porque meu pai e minha mãe sofriam muito e tal. Você passou por isso ou não? Ou seu pai sempre foi um exemplo bom que disse, não, eu quero seguir a carreira do meu pai. Na verdade, para mim foi diferente, né? Eu até ouço bastante essas histórias, mas para mim foi diferente. A nossa família ela vem de um legado de missões. Legal. Então existe uma palavra de legado sobre a nossa família e parentela a respeito de ser uma família sacerdotal, né? Aonde chegar, você levar a presença do Senhor, e a gente não fala isso com soberba, mas é uma palavra que Deus deu para nossa família, né? Então desde meu tataravô, bisavô, a gente vem tendo esses homens e mulheres de Deus que fazem a diferença onde estão, né? Me lembro do pai da minha avó paterna. Ele tentou vários tipos de trabalho em vários ramos e era muito bom nos trabalhos que começava, até que chegou uma época que Deus parou ele e disse assim, olha, eu te chamei para se dedicar inteiramente a mim. Quero que você seja um plantador de igrejas. E aí, esse pai da minha avó, ele saía ao Pará, desbravando e plantando igrejas em regiões assim, inóspitas na época, né? Inóspitas mesmo. Então, isso vem um legado geracional, né? De missões, devoção, renúncia.
E para mim sempre foi uma grande honra, um grande desejo de fazer parte de missões, né? Da missão de Deus na Terra. Que bom, que bênção. Então, você vem de uma família que já está consolidada aí. A minha, no caso, também, desde o meu avô, né? Pelo menos de história que eu conheço, desde o meu avô é pastor, aí vem geração de tios. Aí meu pai não, mas minha mãe foi muito envolvida com a igreja. Meu pai teve por um processo também por um tempo foi bem envolvido. E agora sou a terceira geração, talvez, da família. E eu acho que não sou o único, né? Tem muitos outros primos que são envolvidos. Isso é uma bênção, não é uma bênção aqui? Se perpetue, que tenha, né? Amém. Tem a Maitê. Agora me fale de sua família de agora. Você falou de seus pais, falou não sei o quê. E o Trajano, a Érica e a Maitê. Maitê será uma quê? Missionária? Maitê, uma coisa interessante do nome da Maitê. Maitê é a filha, tá, pessoal? Maitê é a filha dele. E a Érica é a esposa. Nós descobrimos que a Érica estava grávida, a gente estava com uma viagem marcada, né, para a aldeia da etnia Caripuna, aqui no estado do Amapá. E aí bateu aquela preocupação, né? Meu Deus, vou viajar, vou deixar minha esposa aqui sozinha. Tinha os obreiros da base, assim, mas ninguém é responsável pela minha esposa como eu sou, né? E aí bateu aquela preocupação. E a minha esposa ia também para essa viagem, só que nessa época do ano que nós iríamos, se eu não me engano, era novembro, o rio seca muito. Então acontece de você estar indo para a aldeia de barco e você ter que descer no rio para você empurrar o barco, assim. Tem muito galho, né? Muita coisa que é perigosa, jacaré, piranha. Mas um dos motivos para a Érica não ter ido era porque, como secava muito, às vezes o barco passava por cima de um tronco e aí podia ocasionar a perca, né? E aí eu fui orar e Deus falou comigo assim: Vitor, vá, ninguém cuida melhor da sua esposa, da sua família como eu. E aí eu fui eu e mais uma obreira da base junto com a equipe, né? E chegando lá na aldeia, eu desci do barco e Deus falou no meu coração imediatamente: Maitê Beatriz, aquela que se estabeleceu em terra estrangeira e frutificou, né? Então eu tive o discernimento que seria o nome da Maitê, e desde sempre nós tivemos uma oração direcionada para ela, que ela seria peregrina no mundo, né, anunciando a palavra de Deus. Então aquela que se estabeleceu em terra estrangeira e frutificou. A Maitezinha está aí com 4 meses hoje. Uma bênção. Apegada a mim, a Érica, uma criança alegre e feliz, que ministra muitos onde passa, né? A gente já teve alguns testemunhos aí de pessoas que estavam com alguns problemas e olharam para a Maitê e falaram: cara, Deus me curou do problema que eu estava, porque eu olhei e eu fui constrangido vendo o amor de Deus com essa criança, com essa família. Que bênção, que bênção. A Maitê tem um episódio engraçado, a Thaís, né? A Thaís era mais atenciosa. A gente estava... Esse final de semana agora, né? Foi o Reativa, né? E nós fomos no sábado. Eu digo nós, eu e a Thaís, a Radassa. Aí a gente estava lá, o Trajano estava lá e vocês lá. Aí teve uma hora da administração que convidou o pessoal ali e tal. O pessoal foi se prostrar ali no altar. Aí você foi orar e ficou a Maitê do lado. Aí eu vi só a Thaís passando por mim. Assim, eu fui orar junto pro pessoal, né? Orar pelo pessoal. Lá vai a Thaís, eu vou pegar a Maitê ali. Será que ele aí? Digo, não, pega, meu bichinho de pendurado ali. Mas é o ambiente que se cresce uma criança missionária, né? Não tem como fugir disso. Eu lembro que quando a Radassa era pequena, a gente, o que fazia? Nós éramos mais entregues fisicamente, talvez hoje entregue mais emocionalmente. Sim. De maneira comprometida maior, né? Pela maturidade, são 16 anos, né, com isso já. Mas naquela época era muita energia. Nós estávamos em Parnamirim, a Radassa pequenininha, tomando conta de uma igreja que ficou muitos anos fechada e reabrimos a igreja. Mas para onde a gente ia levar aquela criança? E minha mãe, na época, dizia: não, deixa a criança aqui. Aí naquela época eu dava essa resposta para ela: dizia, não, nasceu na obra, vai. Lá ia nós arrastando. E você repete esse processo. E a maioria dos missionários... E ninguém morre não, né? Ninguém morre. Ninguém morre. Eu acho assim, tem tanta gente que cria os filhos em ambientes extremamente hostis, né? Uhum. E tá aí, as crianças tudo viva, tudo sadia. Aí a gente está num ambiente onde está glorificando o nome de Deus. Claro, tem os seus trabalhos, tem que ter sua cautela em alguns momentos, horário de se reclusar e tal. Sim. Mas, inevitavelmente, em alguns momentos,
ela vai viver coisas atípicas que outras crianças não viveriam, né? E essa foi uma, você orando pelas pessoas e do ladinho segurando. Já tem um jeito de segurar, né? Ela já pegou a posição. Mas se tem o pensamento, né, de que os filhos atrapalham a missão, sim, que os filhos não vão permitir que você tenha a mesma liberdade. No entanto, quando a gente para e olha para a Bíblia, a gente vê os filhos como flecha, e flechas, sim, são feitas para serem lançadas, né? Claro que a gente tem que ter o entendimento, o discernimento, né, o senso de saber que nem todo horário é horário para uma criança tá na rua, tá orando por alguém, tá evangelizando. E nós, pais, somos responsáveis por cuidar disso, né? Então, quando a Maitê nasceu, mudou muito a nossa dinâmica na missão. No entanto, nós não paramos de fazer o trabalho porque a gente entendeu que esse era o tempo que Deus estava nos permitindo viver com a Maitê, né? Então, hoje a gente para bem mais cedo as nossas atividades. Muitas das vezes eu vou pregar em algum lugar, vou fazer alguma viagem, a Érica já não me acompanha, se forem poucos dias, né? A Érica já fica em casa, fica aqui na Jocum, no caso. Mas tudo é permissão de Deus e aí Ele vai nos guiando nesse caminho, né? E a gente costuma falar na Jocum que as crianças que crescem nesse meio são privilegiadas, são crianças mais comunicativas, mais expansivas, porque toda hora vê pessoas diferentes chegando, veem as manifestações de Deus, né? Como que Deus faz tudo de uma maneira ordenada, né? Érica, surge como aí? Vocês já eram, você de Ananindeua, do Pará, Érica, se eu não estiver enganado, daqui da região de Macapá, né? Macapá, do Amapá. Como se conheceram? Foi em ambiente missionário? Como é que foi isso aí? Então a Érica, ela é literalmente dessa rua aqui onde fica a Jocum, né? Só que do outro lado. Uhum. E aí em 2020 eu era obreiro na base de Jocum Belém, né? Uhum. Já servi ali desde 2017, que foi quando me reconciliei, fiz ETED, que é o curso de entrada da Jocum, e fiquei lá na base. E aí Érica chegou para fazer ETED. Antes da Érica chegar, assim, eu sentia que eu ia dar um passo além na minha vida relacional, e eu orava por isso porque não queria, não estava num momento que eu estava pensando em casar, queria adiar isso um pouco, né? Eu era bastante novo. E aí, na verdade foi em 2019, em 2020 nós casamos. E aí Érica chegou para fazer a escola de missões dela e eu era obreiro dessa escola. E aí foi passando os dias da escola, a escola são 3 meses teóricos e 2 meses práticos, né? E aí foram passando os dias da escola, eu vinha com a equipe por prático, que seria aqui no Amapá, né? No município de Calçoene e no Oiapoque, mas acabou que eu não consegui comprar a passagem antecipado, e aí eu vim posterior à equipe. E aí eu senti que quando a Érica veio para cá, assim, ficou aquela saudade no coração. Eu falei, rapaz, tem alguma coisa aí. E eu percebi também que a gente já trocava uns olhares, né? Já se via diferente, assim. E enquanto você está nessa escola de treinamento e discipulado, você não pode iniciar nenhum tipo de relacionamento, né? Para não perder o foco. E aí eu fiquei decidido. Fui orar e fiquei decidido. Eu falei, quando ela acabar a escola dela, eu vou pedir ela em casamento e a gente vai casar. Já assim, eu pedi logo em casamento. É a mania. Eu, com a Thaís, quando eu conheci Thaís, né? Também num ambiente não tecnicamente missionário, mas funciona por evangelismo urbano, a gente gosta de rap e tal. Aí eu pedi logo ela em casamento também, ela achou muito estranho, né? Eu me lembro que ela estava em Belém, assim, meus pais nessa época moravam na Jocum Belém também, né? Estavam se preparando para fazer a escola de treinamento e discipulado. E aí o meu irmão chegou comigo e disse assim, olha, Vitor, eu sei que tu gosta dessa moça aí, tu não vai machucar o coração dela. E aí eu achei graça. E aí eu entendi que, de fato, eu estava gostando da Érica, né? Que existia alguma coisa. E foi isso. Quando ela acabou o prático dela, a formatura dela foi aqui na Jocum Macapá, né? Quando ela acabou o prático, que ela pegou o certificado na mão e quem estava pregando disse amém. Aí eu peguei na mão dela, trouxe embaixo de uns coqueiros que tem aqui na base. E aí eu disse para ela assim, Érica, eu sei que tem alguma coisa no teu coração, eu sei que Deus falou contigo alguma coisa e eu quero te convidar para a gente sair amanhã. E aí no outro dia nós saímos de manhã, passamos o dia conversando assim, falando sobre a vida e desse dia a gente já saiu com a data do casamento marcada, né? 1 ano e 2 meses depois estávamos
casando. Então, dia 21 de dezembro de 2020, nós casamos. Muito bom. Isso é incrível. São quantos anos de casado já? São 4 anos de casado. Vamos fazer 4 anos já, né? Passou do terrível do primeiro ano. Diz que o primeiro ano é o terrível, né? Foi difícil mesmo. Os 4 primeiros meses, assim, eu pensei que a gente ia se deixar, mas vencendo, né? A gente sempre ia para a palavra, Sim. Procurava aconselhamento e seguiu, e estamos firmes. Acho que a gente vive hoje uma das melhores fases do nosso casamento, né? Eu vou fazer igual... são palavras de mim por mim mesmo, né? Assim, eu penso, né? Que existem tipos de relacionamento, né? Existe o relacionamento aquele que é quase que o perfeito, né? Uhum. Que você cresce junto, ali, vamos supor, a Radassa... a Radassa é ruim porque a Radassa já mudou. A Radassa morou em uns 5 estados diferentes já. Filho de missionário. Vamos pegar alguém que nasce e se cria na mesma igreja. Sim. Então tá lá, cresce os dois juntos e tal. Então você vai encontrar o melhor relacionamento. Tipo, o menino vai ter que procurar quem é a melhor amiga dele e vice-versa e tal. E aí é um casamentinho lindinho, cara. No caso de ambiente missionário, enfim, é diferente porque você termina conhecendo muita gente e nesse muita gente que você conhece, você encontra pessoas que batem o propósito. Sim. Então, até como eu posso dizer, até a régua que mede é diferente. Você olha o propósito. Será que o propósito da pessoa bate com o meu? Sim. Né? Exatamente. E aí, por isso que eu digo, o primeiro ano de quem casa dentro desse contexto é muito difícil, porque vocês não se conhecem, vocês não tiveram não tiveram adolescência junto, não tiveram nada, né? Não teve um intervalo, embora eu e a Thaís tivemos um intervalo de 2 anos, né? Entre namoro, noivado e casamento. Sim. Não sei quanto tempo vocês ficaram noivo... Nós ficamos namoro, noivado e casamento 1 ano e 2 meses. 1 ano né? e 2 meses, tá vendo? Então, o intervalo de curto ainda teve um pouco maior, né? Então, assim, é aquele tempo que eles se conhecem. Sim. Né? Aí não dá para conhecer tudo. Aí termina conhecendo quando? Quando casa, Quando vai morar junto, né? Aí se não for o propósito que está junto, rapaz, é um ano muito difícil. Já é difícil por natureza, o primeiro ano de casamento. Você que vai casar, saiba, o primeiro ano é dificílimo por natureza. Se você for missionário, pastor, obreiro, está no ambiente de missão, conheceu a pessoa nesse período, entendeu que é propósito, que é de Deus e tal, se amam, vão casar, entenda que, além do normal, é o dobro mais difícil. É verdade. É o dobro mais difícil. Esse nosso relacionamento, assim, uma das coisas que eu julguei também um diferencial, né? Nós ficamos, depois da formatura dela, como ela morava em Macapá e ela resolveu não retornar para Jocum logo em seguida, nós ficamos 4 dias juntos aqui em Macapá, né? Eu fiquei na base da Jocum, ela ficou na casa da família dela. E aí todo dia nós saíamos para conversar, né? Fazer coisas de namorados, passear em Macapá, conhecer. E ficamos esses 4 dias juntos e depois eu voltei para Belém. Eu fiquei 4 meses lá na Jocum Belém e ela ficou em Macapá. Depois de 4 meses ela foi para Jocum Belém. Nós passamos 1 mês junto lá em Jocum Belém e eu fui embora para o sertão. Ia fazer uma missão lá no sertão, né? Na cidade de Crato, no Ceará, na base da Jocum Sertão. E eu fui-me embora. Eu falei, cara, se for de Deus mesmo, ela vai me esperar, eu vou esperar ela. E aconteceu que foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu passei esse tempo lá no sertão, passei, se eu não me engano, 6 meses ali no sertão. Eu voltei, nós ficamos mais alguns meses juntos e organizamos as coisas e casamos, né? Nesse tempo a minha família já morava em Pernambuco, ali em Recife, Camaragibe. Uhum. E era o tempo que eles estavam retornando para Belém também. E aí, graças a Deus, nós conseguimos casar. Então, casamos em Belém, casamos aqui em Macapá. Isso foi uma provisão de Deus, né? Em todos os 2 casamentos, assim, ao todo, nós gastamos uns R$500. Olha então, só. Foi a provisão de Deus. Provisão de Deus mesmo. Bênção de Deus. Eu não tive, essa provisão não tive, não. Aí. tive muita gente que ajudou, mas tive que trabalhar. Me recordo que eu trabalhei um bocado, um ano para... Mas bênção demais. Isso é bom. Feliz demais em encontrar pessoas que têm um contexto parecido com o meu, né? Para saber que eu não sou ET, né? Não sou extraterrestre. Você falou em sertão. Vamos falar sobre sertão. E o que é essa experiência no sertão aí? Você foi, antes de casar, foi para lá? Aí foi para lá fazer o quê? Missão? Sim. Lá eu sempre trabalhei com desenvolvimento comunitário, né? Transformação, igreja local, sempre nessa área. E aí, no ano de 2019, logo depois que conheci a Érica,
ia acontecer no Sertão uma escola de desenvolvimento comunitário. Inclusive vai acontecer uma agora lá em fevereiro. Se você tivesse chamado, você pode se direcionar à base da Jocum Sertão, entre em contato. E aí eu ia fazer essa escola, né? Fui e chegou lá, estourou a pandemia, não aconteceu a escola, mas os trabalhos da base continuaram acontecendo, né? Então, nesse tempo, eu tive uma mentoria mais próxima pelos líderes da escola, né? Que era, nesse tempo, o Donizete e o Edson Fiuza. E então, fui mentoreado e a gente fazia alguns trabalhos de treinamento de algumas igrejas em desenvolvimento comunitário, né? E daí para frente a gente firmou um bom relacionamento com a base e com os projetos que aconteciam ali. E fui treinado, desde então tenho sempre continuado a atuar nessa área, né? E aí a gente trabalhava com treinamento da igreja local, também trabalhava com um grupo de estudos e alfabetização para mulheres, né? Para adultas que não tiveram acesso. E posteriormente tivemos um trabalho chamado Fair Play, que o líder era um missionário chamado Raoni, que era futebol e discipulado bíblico, né? Com algumas crianças lá da comunidade Sertãozinho, na cidade de Crato, no Ceará. Então eu auxiliava nisso, auxiliava na parte mais de discipulado, de organização, porque de futebol mesmo eu não entendo nada. Crato... quantos quilômetros de Teresina, você sabe? Assim? Rapaz, de Teresina eu não sei, mas eu sei que de Fortaleza dá uns 520, assim. Então... 520. Que não é... não, porque não é Piauí, é Ceará, né? É Ceará, Ceará. Tá, então estou confundindo as coisas. Mas fica bem próximo ali a fronteira com Pernambuco, né? Exu. Tá. E perto da Paraíba também ali. Pensei que Crato fosse Piauí, ó. Não. Ceará. Acho que, se eu não me engano, Piauí tem uma cidade chamada Crateus, mas Crato é no Ceará. Muito bom. Quem sabe a gente não passa por lá e... É verdade. Tô descendo na ida não dá, mas na volta dá para planejar alguma coisa. Passem lá, conhecer o projeto, conhecer o pessoal. Isso. Vou fazer Natal, Belém Natal, na verdade Macapá Natal, só que de carro é Belém Natal, né? Aí na volta, quem sabe, a gente consegue passar lá. Você está hoje aqui em Macapá, missionário, servindo aqui na Jocum Amapá. Como é que tem sido essa experiência? Quanto tempo está aqui? Nós fizemos 1 ano em Macapá, né? Eu venho para Macapá desde 2019, né? Que foi o prático da ITED da Érica. Mas nós fizemos 1 ano servindo, morando nesse lugar. Eu tinha um planejamento com a Érica, né? Minha esposa, de 3 anos apenas de treinamento. Então nós iríamos passar 3 anos sendo treinados, né? Em algumas escolas da Jocum. E aí nós fizemos uma escola da Jocum juntos, que foi a Escola de Desenvolvimento Comunitário, né? Lá no Sertão de novo. Já fui solteiro, depois já voltei casado e agora já voltei mais uma vez, já agora com filha, né? E aí nós fizemos a escola e viemos em Macapá para o nosso tempo prático na cidade de Calçoene, ali na Vila do Irineu. E assim que acabou o nosso tempo prático, a gente veio para a base da Jocum Amapá para passar um dia só e descansar e retornar para o sertão. Nesse um dia que a gente passou, a gente parou para orar, né? Eu parei para orar e aí Deus falou no meu coração que Ele estava adiantando algumas coisas, adiando outras e que a partir daquele momento o nosso ponto de partida seria o Amapá. Aí chamei minha esposa, falei para ela e aí ela disse assim, olha, eu acho que isso não é de Deus não eu não concordo com isso. Aí eu falei, meu amor, não precisa você concordar, Deus falou comigo, a gente obedece a Deus. E aí seguimos a nossa vida aqui em Macapá nesse dia e ela foi orar depois e Deus falou com ela também, né? Então a gente cancelou a nossa ida para o sertão, ficamos em Macapá já dessa vez. Na verdade a gente foi para o sertão só para cumprir um compromisso de 3 meses que nós tínhamos ali, que era para auxiliar na rodagem de uma escola de desenvolvimento comunitário. E a gente cumpriu esse compromisso e retornou para cá, já para trabalhar na ITED, né? Uma ITED, esqueci o nome da ITED, há um lugar à mesa, a ITED que nós trabalhamos aqui. Desde então ficamos. Mas sempre tinha no nosso coração, assim, no meu coração, o desejo de servir a partir desse lugar. Desde 2019 que eu vim para esse lugar aqui, né, para o estado do Amapá. Eu percebi que Deus estava fazendo uma coisa nesse estado, assim, e eu queria fazer parte disso. Só que como é Deus que governa a nossa vida, a gente não pôde ficar logo em 2019, né, e aconteceu, viajamos aí por vários lugares do Brasil, até que agora estamos aqui.
Bênção de Deus. Você é consagrado pastor por uma denominação específica? É a denominação que ele enviou por Catro? Isso. Que denominação é? Eu e minha esposa somos pastores pela Igreja Comunhão e Família, né? Fica ali na cidade de Castanhal, no Pará, aproximadamente aí 47 quilômetros de Ananindeua. E essa igreja nos enviou para essa etapa em missões. Então eles nos enviaram primeiro para o sertão e depois que cumprimos o nosso compromisso, eles nos enviaram aqui para Macapá, né? E tem nos coberto em oração, tem sempre feito discipulado conosco, né? Acompanhado, contrariando algumas estatísticas aí, né? Tem uma estatística que diz que a maioria dos missionários, 57% dos missionários, deixa o campo missionário não por falta de recurso financeiro ou por conta de dificuldades, mas por falta de apoio relacional, né? Então a nossa igreja tem dado esse apoio relacional para a gente muito forte. E é uma das coisas que nos mantém firmes na missão, né? Fora as palavras de Deus, o apoio da nossa igreja também. Bom demais, bom demais. A gente fica feliz demais saber que Deus tem mantido a obra dele funcionando através de homens e mulheres que têm tido fé. E você é reflexo disso, né? Não é fácil você estar disponível, não só você, mas toda a sua vida como família e tal. Abre mão de várias coisas, né, em prol desse chamado. Se você pudesse dizer para quem nos ouve, nos assiste, sei lá, alencar, colocar, listar passos que precisa ser dado para ter uma vida missional, para ter uma vida que vence os obstáculos, né, que vence as barreiras, para obedecer o chamado de Deus, assim como vocês têm feito aí. Sim. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nem todo cristão foi chamado para ser um missionário, né? Mas todo cristão foi chamado para ser missional. E isso aí se difere em alguns impactos, né? Em algumas formas. Então você entender se você foi chamado para ser um missionário ou se você foi chamado para ser missional. Após isso, entender aonde é o local que o Senhor te quer e servir da melhor forma naquele local, né? Com excelência. Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizer de fazer de todo o coração, como ao Senhor teu Deus e não a homem. Mas então você entender essa excelência, né? Deus nos chama a ser excelentes, como missionários ou como cristão, com uma vida missional. Então, entender esse primeiro ponto que falamos, se nós somos missionários ou apenas cristãos com uma vida missional, ser excelente aonde o Senhor quer que nós sirvamos, e aí renunciar às nossas próprias vontades, né? Não importa se você é missionário ou apenas um cristão com uma vida missional, você é chamado a renunciar àquilo que você almeja e deseja mais do que a Cristo, né? Mais do que o Evangelho do Reino. Sim. Aí hoje as atividades de Trajano aqui na Jocum Amapá se resumem a quê? Qual é as funções? Já conversei com muitos da Jocum aqui, né? Conversei com o Ítalo, conversei com o Alexandre, quem mais daqui da base aqui, né? Só o Ítalo e o Alexandre, né? Ítalo e Alexandre. Ítalo e Alexandre. A princípio. Aí conversei conversamos com a Érica, tá? Com a Érica, verdade. Tem a Érica. Ano passado, né? Ano passado foi. A Thaís fez o podcast com a Érica. Fizemos um podcast com uma turma que fez a última ETED, né? Isso. Então cada um tem sua funçãozinha aqui. Qual a função do Trajano aqui? Hoje aqui na base, eu desempenho a parte pastoral da base, né? Ítalo é a parte burocrática que organiza, que pensa e desenvolve tudo isso, faz a engrenagem girar, e eu desenvolvo a parte pastoral, né? Isso a gente está organizando e trabalhando bem, né, para que fique organizado, né? Então a parte pastoral, além dos contatos com as igrejas, né? Isso não fomos nós que pensamos enquanto Jocum Amapá, mas eu vejo que isso acontece dessa forma, assim, eu tenho facilidade para ter contato com algumas igrejas, né, com um certo estilo de igreja, que são as igrejas mais tradicionais, assim, né, mais antigas, por exemplo. Você que tem arrumado lugar para nós pregar. Rapaz, nas assembleias, nessas igrejas mais antigas, né? Isso falando a nível de Jocum Amapá, mas de forma pessoal, né, com Érica, a gente tem engajado a nossa vida para treinar igrejas locais, né? Treinar a igreja local a ter um desenvolvimento holístico, se desenvolver em todas as partes. Não só espiritual, mas a física, emocional, relacional,
né? Porque é isso que Deus nos chama ali lá em Lucas 2:24, que ele fala sobre Jesus crescia em sabedoria, graça diante de Deus e dos homens, estatura. Então nós precisamos nos desenvolver em todas as áreas. Lucas 2:52, não é 2:24 não. Olha os versículos decorados aí. Você faltou essa aula no seminário. Rapaz, é que eu sou TDAH, rapaz. Somos dois, temos o mesmo problema. Hoje você e a Érica estão aqui, aos planos futuros. Então, fazer igual o outro. O futuro pertence a Deus, mas a gente coloca no papel alguma coisa, senão o negócio não anda, né? É verdade. Bom, então a gente veio para cá com a intenção de passar um longo prazo, né? Na Jocum Amapá, no estado do Amapá. E uma das coisas que a gente tem sondado e buscado se envolver nisso é trazer o engajamento bíblico para os povos, né? Então, nossa base tem a escola de estudos bíblicos, né? A DBS, Escola de Discipulado Bíblico. Então, tudo da base gira em torno, basicamente, da Bíblia, né? De levar a Bíblia aos povos. Hoje, no mundo, nós temos aí se não me engano, 7.000 línguas que não têm acesso à Bíblia, né? Não têm acesso ao Evangelho traduzido na sua língua local. Então, pessoalmente, a gente tem gastado a nossa vida nisso, né? Principalmente ali com os povos indígenas na região do Oiapoque, especificamente a etnia caripuna, né? Que a gente tem um bom relacionamento, inclusive uma família indígena foi pastorear agora, saiu da aldeia e foi pastorear lá na Paraíba, uma igreja batista, né? Uma PIB, lá no sertão da Paraíba, longe mesmo. Então a gente tem um bom relacionamento e tem esse desejo e essa disposição, disponibilidade de levar a Bíblia a esses povos, né? mais originários, né? Digamos assim, povos originários. E aí nos próximos anos a gente pensa em gastar a nossa vida nisso, de fato. Já pensamos em sair do Brasil, já pensamos em ir para outras localidades, mas sempre que a gente para orar, o Senhor mostra o caminho que é aqui no estado do Amapá, né? Então, a gente pensa em, de repente, uma união de pastores no estado, para que a gente consiga mobilizar recursos e pessoas para missões, né, dos povos alcançados. A gente teve uma regressão nos números de missionários se enganjando com os povos não alcançados. Então, agora a gente tem pensado nisso, né, de repente juntar um grupo de pastores, igrejas, para enviar missionários para esses povos não alcançados, né, e gastar a nossa vida literalmente nisso. Treinamento das igrejas locais, e aí levar a Bíblia para esses povos originários, né? Que a gente tem até alguns quadros aqui na parede. Pois é, você estava falando que na Jocum o pessoal fala muito, tudo que faz, na verdade, todas as escolas que rodam, né? A base fundamental é a Bíblia e tal, e eu percebo que você gosta bastante, né? Eu já vi você tratar algumas coisas referentes à Bíblia e tal. Daqueles 5 ministérios ali de Efésios ali, mestre que você se enquadra mais, ou eu estou olhando diferente, olhando errado? Rapaz, me observando, né, eu vejo ali a questão de mestre e um pouco da questão apostólica também, né, no sentido de desbravar algumas vezes, assim, sim, né, na minha vida ficou muito marcado isso, em alguns momentos de por exemplo, abrir um caminho para plantar uma igreja, né, não um caminho físico, digamos assim. Então, na questão de apostolado e mestre também, né? Bom. Todas as vezes que a gente fala disso, né? A gente não fala, né, eu pelo menos não falo necessariamente do título, né? Ele vai sair chamando você de mestre, sim, por aí. Sim, de bispo, né? De apóstolo, falando da funcionalidade, né? Querubim. Do desenvolvimento do reino. Então, você é um cara que, pelo que me parece, gosta bastante de teologia, né? Gosto um pouco, assim. Né? Qual é o grau, assim, de nível de teologia, no sentido pesado mesmo da coisa, assim, você gosta, assim, tipo, é daquele cara que no passado, eu falo no passado porque na medida que você vai progredindo, não sei se é todo mundo assim, mas eu pelo menos assim, eu fui assim, né, na medida que eu fui ficando mais maduro, eu fui deixando de brigar por algumas coisas, sim, né, mas eu fui um cara que briguei muito com coisa de teologia e tal. Você não me foge a cara que também passou por esse processo aí, não. Eu acho que isso é um equilíbrio, né? Que todo mundo que gosta de teologia, assim, que estuda um pouco, vai passar por isso, né? Sim. Então, eu me lembro que no início, assim, quando comecei a estudar algumas coisas, ver algumas coisas, inclusive até na Jocum, né? A gente tem algumas pinceladas a respeito de alguns assuntos teológicos, né? Principalmente aí alianças, essas questões.
quando eu comecei a ter contato com isso, eu ficava muito chato, muito crítico. Até que Deus falou comigo, né? Deus falou no meu coração que eu precisava ter um equilíbrio disso, né? Uma das palavras que fé é traduzida é pistis, né? E pistis é literalmente equilíbrio, né? Então a gente ter equilíbrio nisso. E aí eu fui chato com algumas coisas, se eu via alguma coisa errada, onde fosse igreja ou Jocum, eu queria falar e reclamar. No Instagram, se visse alguma coisa, reclamava também. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né? De todas as coisas. Claro que cada um vai entender da forma que Deus criou você. Então eu não sou aquele cara de sair, catar, chorar, me jogar no chão. Nunca aconteceu, né? Mas Deus fala com a gente, né? Com nós julgados frios, ele continua falando, né? Conosco. Fala com as pedras de gelo. Você não deu um pulinho na presbiteriana, não? Rapaz, eu tentei, mas eu achei já demais frio. Não, brincadeiras à parte. Aí se tem algum presbiteriano vendo, né? Tem bastante. Tem bastante. Bastante gente que nos acompanha. Eu brinco assim porque tudo que eu tenho assim, de start nesse mundo teológico, assim, e você saiu cedo, tá? Sim. Você disse aí que desde os 17, né? Tá com 24, já saiu, né? Eu não, o meu rendeu mais, ó. Nossa, eu fui chato muito tempo mesmo. Ainda sou às vezes, mas... eu também tenho que confessar que eu ainda... deixei me curado. Algumas lutas, algumas brigas vale a pena entrar, são necessárias entrar, outras realmente não valem, né? Mas eu gosto muito, sou outro cara que gosto muito dessa linha, linhas teológicas diferentes, assim, todas possíveis que eu já pude estudar, por estudar para, tipo, ou para defender, ou para condená-las, né? Eu já tive meu tempo disso daí, eu acho que todo mundo já passou por isso um dia, sim, né? Sim. A gente estava uma vez, me lembrei aqui de uma história, né? Minha esposa e eu estávamos numa igreja aí, num lugar qualquer do Brasil, né? Não vou dizer qual lugar. E aí, num certo dia de domingo, a gente foi para a escola bíblica dominical lá. E aí a igreja era uma característica assim mais arminiana, né? Uhum. Então, era uma igreja antiga já, histórica. E aí o professor dando aula sobre evangelismo, sobre alcançar as pessoas e tal, e o amor de Deus, e com a revista, né? Usando uma revista lá, que era daquela denominação. Aí chegou uma hora que ele falou assim, mas aí, Vitor, tu e a Érica, que são missionários aí, que evangelizam, eu sinto, o rapaz falando, né? Eu sinto que essa revista aqui tá toda errada, que não tem nada certo. Ele era o pastor da igreja. Sinto que essa revista aqui tá toda errada, porque Deus escolheu alguns para não serem salvos, né? Não sei o quê. Então por que vocês evangelizam? E jogou a bomba na nossa mão, né? Aí eu falei, meu Deus, eu olhei a cara dos irmãos, assim, era uma igreja pequena, né? Olhei o rosto dos irmãos, as expressões, assim, não entendendo nada. Por que esse fulano tá falando isso, né? Então a gente passa por alguns aperreios aí em alguns lugares, e eu me lembrei dessa situação que foi um pouco cômica, né? Sim, sim. Imagina a demanda para você explicar algo que não é simples, né? Algo que se briga desde o século XVI. E numa igreja que os irmãos não queriam saber sobre isso, né? Só queria ir para lá, para a escola bíblica e voltar para casa, comprar o seu açaí, seu frango assado, viver sua vida comum. Rapaz, me lembro dessa história. Acho que a minha esposa nem estava, mas eu estava nesse dia lá. Foi logo no início, quando nós casamos, assim, me lembro até hoje, acho graça, né? Não, o povo coloca a gente em cada situação, é complicado demais, viu? Você toca, né? Você mexe com música. Arranha um pouquinho, né? Aqui quase todo mundo gosta, né? Todo mundo... Nossa base tem essa característica, né? Um dos pilares assim da nossa base é ecoar uma canção de adoração do norte do Brasil, né? Para as nações. Então, basicamente todo mundo toca aí algum instrumento. Quem não toca, canta alguma coisa. Quem não canta... dança, quem não dança fala alguma coisa, né? Então, a gente está um pouco envolvido aí com essa arte. Mas, assim, não me considero que sou um bom músico, né? Eu toco um pouquinho de violão, mas não me considero um bom músico, não. Vamos junto, tá? Estamos no mesmo naipe. Só arranho, não, 2 notinhas, né? Vou botar ele para tocar lá na célula. Não, apareceu meu nome dele, do irmão. O Vilhena. O Vilhena toca bem mais do que nós dois. Bênção de Deus. E ainda de teologia... Se fôssemos puxar aí assuntos que você mais gosta aí na
das linhas teológicas aí, das mais leves a mais pesado, que você mais gosta aí. Já vou puxar o gancho para o próximo papo já. Sim. Não para hoje, tá? Mas para o próximo papo. Acredito que eclesiologia, né? E teontologia, assim, que acho que você tem muita divergência, né? Nesses dois aspectos aí, nesses dois assuntos, você tem muitas divergências. Sim. Mas teontologia, porque a gente estuda isso na Jocum, não com esse nome, né? Mas a gente tem uma aula chamada Natureza e Caráter de Deus, que basicamente você vai aprender quem é Deus, né? E aí, como a Jocum é interdenominacional, cada professor que dá aula é uma linha diferente, né? Nenhuma que vá desviar alguém, mas cada um dá uma aula. Alguns vão dizer que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Outros vão dizer que Deus é onisciente, mas não é onipotente. A briga é grande. Mas aí eu acho que não existe problema em você ter divergências, desde que você não fira ninguém e você não faça ninguém largar o caminho. Né? No campo acadêmico é possível muita coisa. Né? E aí como a Jocum não são só ministrações, né, no sentido de pregações mais que mexem com as emoções, assim, a Jocum não é isso, né, a Jocum tem teoria também, então a gente estuda um pouco dessa área aí, que é a teontologia. E eclesiologia, assim, eu tenho visto uma ascendência na Jocum, embora a gente seja uma igreja multiplicadora, né, conhecida como sodalidade. E tem as igrejas fixas, né? Igreja de Deus, Assembleia, Comunhão em Família, são modalidade, a Jocum é sodalidade, que está trabalhando lado a lado com a igreja, né? Entendi. Então, um bom tema isso aí, ó. Bom tema a gente ver no próximo encontro, que eu sempre faço assim, eu marco primeiro para conhecer, mas a gente conhece, grava, conhece, aí quem nos assiste conhece, né? A audiência não é milhares, mas é centenas de sempre os mesmos centenas, né? Então, assim, ele conhece, aí depois a gente conversa com esse mesmo público, né, com essas mesmas pessoas, que aí é diferente, né? Você vê outros podcasts, você vai encontrar pessoas que são nichadas, né? Vai lá e, sei lá, o cara chama Ana Paula Valadão, é claro que logo vai. Chama o Morado, né? Morado. É claro que vai gerar uma comoção e vai viralizar. Não é o nosso caso, a gente conversa com pessoas comuns, né, do dia a dia comum, aí tem pessoas comuns que a gente vai conhecendo ao longo da vida, e por onde a gente passou, por onde vai nos acompanhando. Então, certamente, o nosso segundo encontro, eu sempre tiro o tema daquilo que a gente conversa no primeiro encontro, né? E com você, com certeza, vamos ter outros encontros. Se fôssemos falar hoje para quem nos assiste, que quer ser missionário, o cara tá lá, e rapaz, eu gostei do que o Trajano falou, do jeito que ele é, eu simpatizo com isso, eu pareço com isso, né? Eu simpatizo, não, como é que é? Eu me identifico. Me identifico com isso. O que é que você diria para essa pessoa, para motivá-la a fazer, não necessariamente Jocum, mas enfim, procurar de repente, apesar que não se tem tantas, né? Aqui tem Jocum, no norte lá eu conheço o pessoal da Avalanche, também forma missionário. Tem várias, aqui tem uma missão coreana aqui no Amapá, né? Tem CTM, né? Para os mais tradicionais aí que quiser fazer CTM, tem. Enfim, o que é que você daria de motivação aí? Uma palavra motivacional agora, para tocar o coração. Na edição agora vai colocar a musiquinha de fundo, só vai chorar do outro lado. Existe uma frase, né? Não sei a quem é atribuída, não me recordo, mas é uma frase que diz o seguinte: Deus só tinha um filho e fez dele um missionário, né? Então, essa é uma motivação. E a segunda motivação é que para a gente cumprir a grande comissão, a gente precisa de 200 mil novos missionários. A igreja local, né, a igreja no Brasil tem 3 mil vezes mais recursos financeiros, né, e de pessoas para cumprir a grande comissão. E a igreja no mundo, a igreja global, tem 300 mil vezes mais recursos para cumprir a grande comissão. Então, você quer uma motivação melhor que essa? A gente tem povos aí esperando, né? Principalmente ali na janela 1040, né? Que vai da África Ocidental até a Ásia. Esse dado que você trouxe, vamos lá, repete o dado de novo. Eu gosto de estatística e dado. A igreja brasileira, né? Tem 3 mil vezes mais recursos
pessoas e finanças. Não, anteriormente você falou que precisava de tantos missionários. 200 mil novos missionários. 209 mil. 200 mil novos missionários engajados com povos não alcançados, né? Povos não alcançados, Se eu não me engano, até anotei aqui, ó. Nós temos 445 mil missionários no mundo. Esse dado de 2020. 445 mil. A gente precisaria aí de 200 mil novos missionários. Por quê? Porque a gente teve uma regressão nas estatísticas missionárias. No último congresso Lausanne que teve aqui, né, foi lançado as estatísticas da missão global. E aí foi constatado que os missionários têm deixado os povos não alcançados, alguns missionários, né, têm deixado os povos não alcançados e se envolvido com lugares que os povos já são alcançados, né? Um povo não alcançado, para quem não sabe, é caracterizado quando tem menos de 2% de presença cristã ali naquele local, né? Que tem muito próximo de nós, tá? Muito próximo de nós. A gente acha que é uma realidade distante, mas não é. Tem muito próximo de nós. Então, foi feito o levantamento com base nos povos não alcançados. Então, se tem a estatística dos povos não alcançados, para quem gosta de matemática agora, fez a estatística dos povos não alcançados, aí juntou com a informação da estatística de quantos missionários se tem, e aí um parâmetro por média, né? Aí na base do experimento, média, sim. De quantos missionários precisa para alcançar tantas pessoas. Aí chegou-se ao número de 200 mil novos missionários. 200 mil. Que fez esse matemático aí, hein? Rapaz, eu não me recordo agora o nome do pesquisador, né? Mas esse dado a gente teve acesso numa das conferências da Jocum, a nível global, né? Foi trago esse dado. E aí foi mostrado uma lista enorme. A gente tem sempre, a cada 2 anos, 3 anos, a gente tem uma reunião da Jocum que se chama DNA. E aí foi mostrada uma lista enorme de povos que não têm a Bíblia traduzida ainda, que não têm acesso ao Evangelho. E aí traga essa estatística também, né? Então, essa é uma motivação para você. Existe alguém esperando para sua voz bradar. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Exatamente. Eu agora fiquei mais motivado ainda a continuar fazendo o que fazemos, né? Eu sempre digo, posso pecar no que vou dizer. Posso pecar no sentido de estar errado, né? Não no sentido pecaminoso de me afastar de... Embora pode ser também, dependendo do nível, né? Mas assim, eu entendo que a minha fase de fazer missões, né, com maior grau de energia, ela passou. Eu vou fazer 40, estamos 16 anos e um pouco antes, se for colocar a época de solteiro, tem mais tempo, então bota aí quase 2 décadas servindo ao Senhor. Aí alguns anos atrás, né, isso se consolidou quando fomos chamados para Itaituba, né, foi que Deus falou ao meu coração mais forte ainda, de que embora eu não consiga me entregar fisicamente, eu posso ser um impulsionador de novas pessoas, né? Exatamente. Então eu entendi isso, até quando Deus me mostrar que esse tempo já deve mudar, né? Eu ainda entendo que estou motivando pessoas, né? Sim. Então talvez você, por onde a gente passou, não entende o porquê queima uma fagulhazinha de missão, é porque a gente intencionalmente falou muito de missões, para que você possa se sentir desafiado, motivado e, claro, através da ação do Espírito Santo, ser convencido, que eu falar não ia convencer nada, né? Mas o Espírito Santo convence. Então, ainda agora com esse dado, eu me sinto mais motivado a continuar e entendendo que Deus continua dizendo, olha, talvez você não vai largar tudo que você tem hoje, né? Sua filha está no final, como eu digo, né? Eu digo para a Thaís, né? Eu falo, olha, a Radassa está no sprint final. O que é o sprint final? Ela está chegando no final da corrida. A Radassa tem 14 anos, está no primeiro ano do ensino médio, ou seja, ela tem mais 2 anos e aí ela vai começar a sua vida profissional. Então nós temos mais 2 anos, 3 anos, quem sabe 5 no máximo, para jogar ela, impulsionar ela. Ela até brinca, ela fala, mas pai, você vai me largar? Eu digo, vou. Eu já estou trabalhando isso no meu coração para... Não necessariamente se eu vou largar você para ser missionária. Ser lançada, né? Ser lançada. Uma flecha, tem que ser lançada. Exatamente. Mas, de alguma forma, aonde você se envolver na sociedade, você vai se envolver em caráter missional. Exatamente. Então, nós estamos enxertando isso nela desde sempre. Sim. Né? Então, talvez depois a gente cumprir, aí tem tudo isso, né? Cumprir com a Radassa esse papel. Aí, se Deus nos chamar para dizer, não, agora vocês estão desprendidos da Radassa, então vocês podem se desprender do que é físico, podem ganhar, de fato... Aí eu posso retomar aquele velho sonho
E aquelas velhas experiências que a gente teve, né? Eu já vivi dentro de barco, já fiz muita loucura, hoje não tenho como fazer. Mas quando eu entendi que eu não podia fazer, Deus diz, você pode impulsionar pessoas a fazer. Então trabalhe para isso. Sim. Então aonde eu passei, impulsionei. Continuamos impulsionando, né? Até Deus dizer, pare de impulsionar, agora vá você. Sim. Né? Que é o que eu entendo que vai acontecer se eu não estiver errado, né? E existe, assim, uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus ele é como um mosaico, né? Como assim? O mosaico ele é feito de várias partes diferentes, mas que compõem um quadro único, assim. Então você tem pedaço maior, pedaço menor, pedaço vermelho, branco, azul, rosa, seja lá qual for a cor, o jeito, a forma, mas você compõe um quadro só. Então hoje você está como pastor local, pastor de uma igreja local. É o jeito que Deus te quer, né? Vivendo essa vida missional. Eu já sou pastor de não uma igreja local, mas tenho a liberdade hoje de estar numa base missionária, né? Servindo de uma forma mais, vamos dizer, livre, né? Independente da igreja, não independente no sentido pejorativo, né? Mas paralela à igreja, vamos dizer assim, que é justamente a questão de modalidade e sodalidade. E aí a gente precisa entender qual é o nosso papel nesse mosaico, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Eu fui chamado para fazer dinheiro, eu fui chamado para receber dinheiro, eu fui chamado para ser um missionário, eu fui chamado para ser um engenheiro, um pedreiro, seja lá o que for, né? A gente só vai produzir frutos que permanecem se a gente estiver no local onde o Senhor nos chamou para estar. Então, por várias vezes tentei trabalhar com as minhas próprias forças, né? Levantar o meu dinheiro do jeito que qualquer pessoa trabalha, né? Faz uma faculdade, se forma e trabalha numa empresa e recebe seu salário lá no início do mês ou no final do mês e paga suas contas. Mas não foi o que o Senhor desenhou para mim, né? Toda vez que eu vou pregar, principalmente para jovens, né? Que eu vou falar sobre chamado e vocação, eu falo, cara, se eu fosse viver o que eu queria, eu ia estar agora numa fazenda em qualquer lugar do Brasil, com meu chapéu de palha, uma botina, uma camisa rasgada, uma social rasgada, uma calça e ia estar cuidando do meu boi, cuidando da minha fazenda, mas não é o que Deus sonhou para mim. Estou aqui no estado do Amapá, envolvido com os ribeirinhos, quilombolas, né? com os indígenas também, e com a igreja macapaense, com a cidade, né? Então, a gente entender aonde o Senhor nos quer, a gente vai ser efetivo nisso. E uma coisa que meu pai sempre falava, minha avó falava isso também, eu vi meu pai sempre falando, repetindo isso para o meu avô, era que homem e mulher de Deus não tem a aposentadoria da missão de Deus, né? Então a nossa aposentadoria é quando a gente morre. Morreu, já aposentou da missão de Deus. Mas enquanto a gente estiver nessa terra, a gente tem que cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, né? Tem um termo que eu gosto muito, que é Missio Dei, é a missão de Deus. E como eu vou me envolver nessa missão de Deus? Deus está aqui em missão no mundo e eu, onde estou nisso, né? Meu amigo, é exatamente isso mesmo. A gente estar por um momento, né? E engraçado como, puxando para dons e talentos, né? Porque a gente vai falar do que a gente vai fazer na prática, as pessoas se prendem o que é dom e talento, né? E às vezes, especificamente, as pessoas não se sentem capacitadas a fazer. É provável que quem diga, não, realmente, estou ouvindo isso, faz sentido, eu posso ser missional, mas eu não tenho o dom. Alguns usam isso como argumento, né? Como se não tivesse a capacidade de aprender, né? De aprender. Claro que eu não estou negando o dom, né? Existem pessoas que nascem dotadas divinamente em diversas áreas, né? Aí o escândalo agora que o pastor vai dar. Tem gente que nasceu dotada para cantar e nem cantam pro Senhor. É uma miséria, verdade, né? Verdade. É uma miséria o negócio desse. O cara nasce com o dom de cantar, canta como ninguém, parece que nasceu com o instrumento tudo já na mão e faz tudo perfeito e não faz pro Senhor. Então, ou seja, dom é algo muito específico. É muito específico. Muitas pessoas a têm. Mas tem pessoas que quando querem servir, Deus capacita, Deus dá os dons, dá os talentos, mas muita gente estuda e tal. E a Jocum tem servido para isso, né? Sim. Servido para isso. O que é que vai ter agora, recente na Jocum? A gente está em outubro de 2024, entre outubro de 2024 até o quê? Fevereiro, acho que vai ter. Fevereiro, né? Janeiro e fevereiro. Pronto, de 2025. Então, 2025. A agenda para quem está assistindo nesse período aí. Isso. Então, esse restante de ano, a Jocum está comprometida com uma comunidade quilombola aqui no estado do Amapá, né? Comunidade do Curralinho. Toda quarta-feira lá, uma quarta sim, uma quarta não. A gente tem ido com uma equipe de missionários e uma igreja também como apoio, né? Uma igreja que discipula e pastoreia.
para dar estudos bíblicos naquela comunidade, pertinho aqui de Macapá. Se você é de Macapá, você pode se envolver nisso com a gente, entra em contato com o Instagram da Jocum Amapá, manda uma mensagem. A gente vai se envolver com algumas comunidades ribeirinhas também, né? Essa madrugada a gente tem uma equipe chegando, uma equipe de Maués, no Amazonas, né? Em Manaus. Que eles vão para os quilombolas e vão para os ribeirinhos. Então, de repente, você quiser ser parte com essa equipe, manda uma mensagem para a gente também. Nós vamos ter, em janeiro, a MF, Escola Missionária de Férias. São 15 dias. 7 dias você passa aprendendo, né, os assuntos da Jocum, os assuntos da Palavra de Deus, sendo treinado em evangelismo, discipulado, paternidade, missões, várias aulas, né? Vocação e chamado. E depois você passa mais 7 dias em uma comunidade, colocando em prática aquilo que você aprendeu. Essa é a MF. MF, né? Começa no dia 15 de janeiro e vai até o dia 27, se não me engano. Okay. 15 de janeiro a 27. Idade mínima, 13 anos. Idade máxima, 150 anos. Se passou disso, é muito velho pra gente. Mas até os 150 já dá pra receber. Em fevereiro, nós vamos ter a ETED. A ETED começa dia 15 de fevereiro. São 5 meses, né? Sendo que 3 meses são teóricos e 2 meses práticos. O prático a gente está em oração aí, planejando um local, né? Descobrindo no Senhor aonde Ele quer nos enviar nesse tempo. E aí o teórico vai ser aqui mesmo. Teórico a gente tem aulas incríveis sobre natureza e caráter de Deus, missões, evangelismo, louvor e adoração, pessoa e obra de Jesus, pessoa e obra do Espírito Santo, né? A ETED, ela é uma escola que tem no seu currículo missões, mas ela não é somente uma escola de missões, ela é uma escola de fé e caráter. Então não é só para quem quer ser um missionário, é para todo cristão. Todo cristão precisa ter sua fé fortalecida, firmada em Deus e precisa ter o seu caráter moldado com o caráter de Cristo, né? Então, até o próprio nome significa isso, né? Escola, treinamento, escola de treinamento e discipulado. Discipulado, né? Isso. Então, se você tiver esse chamado, vem com a gente. ETED começa 15 de fevereiro. E são 6 meses. 5 meses. 5 meses. 5 meses. Dividido entre teórico e prático, né? 3 meses de um e 2 meses de outro. Isso. Então você que quer ingressar, ETED talvez seja a grande porta, né? Para quem quer uma vida missionária, que eu desconheço alguém que fez ETED e não deu continuidade assim, pelo menos por um período, né, de sua vida de entrega missional de maneira prática e objetiva, né? Sim. Porque missionário nunca mais vai deixar de ser missionário, né? Você pode fazer um programa esportivo, você vai colocar o DNA de missões ali. Exatamente, né? Que é o que nós entendemos como campo. As pessoas não entendem isso, acho que a gente pode até falar sobre isso. Campo missionário, o pessoal pensa sempre, é um espaço geográfico. Às vezes campo missionário é um campo intelectual. Por exemplo, tem muita gente, precisamos de missionários demais no campo acadêmico. Exatamente. E não estou falando do acadêmico evangélico, gospel, dentro do seminário, não. No campo acadêmico, é para debater Paulinho Freire. Né? Sabe? Nós precisamos gente missionária no campo jurídico. Exatamente. Campo jurídico é um campo missionário. Quantos advogados servindo ao Senhor nós temos? Juízes servindo ao Senhor, né? A gente tem as 7 esferas da sociedade, né? Isso. Existiu um missiólogo que ele fez essa categorização, dividiu a sociedade em 7 esferas. Então, família, governo, mídia e comunicação, arte e entretenimento. São 7 esferas, né? Me esqueço agora por causa do TDAH. A Jocum tem o treinamento voltado só para mídia e comunicação, né? Tem. Eu vou fazer isso daí. A gente tem a escola de comunicação, a escola de design, né? E por que eu vou fazer isso? Porque eu entendi em algum momento que essa é uma área... Começou com a área servindo ao Senhor. Que é uma área que eu sirvo ao Senhor. Depois passou para ser uma área que eu não só sirvo ao Senhor para a igreja local, mas eu posso ser dentro dessa área um missionário. Exatamente. E é o que tenho sido. As pessoas perguntam, já sabe por que você faz um programa esportivo? Não, é porque eu gosto do América? É também. Mas não é somente isso. E pastoreia as pessoas de lá, né? Certeza, você não tem noção. Eu vivi e vivo experiências pastorais que eu nunca vivi numa igreja convencional. Exatamente. Eu vivo naquele grupo, aquelas pessoas que não têm contatos com pastor nenhum e aí enxerga em mim alguém de confiança para dizer, eu queria conversar contigo. Aí eu digo, não, beleza, fala aí, mano, é jogador que vai chegar? Cara, não é sobre isso não, é meu casamento que tá assim, tá assado. E isso é uma vida missional. Exatamente. Isso aí é uma vida missional, né? Uma vida rendida aos pés do Senhor. O Daryl Miller é um pensador, né, a respeito do assunto de cosmovisão e vários outros assuntos, dignidade da mulher. Ele é cristão, pastor, missionário. Sim.
ele diz uma frase, você quer saber como vai andar a próxima geração? Escute as músicas dessa geração. Então, isso traz um retrato do que, de como a gente está discipulando a todas as coisas ao nosso redor, né? Não só as pessoas, não só as nações, no caso, os povos, né? Mas todas as pessoas em todas as esferas. A gente precisa de pessoas em todas as esferas da sociedade. E aí a ETED, ela é uma dessas coisas que traz para você o clique de onde Deus quer que você esteja. Porque talvez você quer ser um missionário, no caso, numa base, numa comunidade isolada lá na África, sei lá. Sim. E Deus não quer que você esteja lá. Deus quer que você seja uma âncora de um jornal em alguma capital do Brasil. Sim. Entendeu? Esteja numa redação, servindo ao Senhor lá, influenciando pessoas, né? Esteja, de repente, a pessoa fala, eu conheço pessoas que já fazem isso na prática, pessoas que são extremamente missional dentro de hospitais. Exatamente. Cara, eu conheci enfermeira e um enfermeiro que são pessoas de Deus dentro do hospital, cara. No hospital dentro de Deus. Certamente está nos assistindo, sabe quem eu estou falando, né? Vou falar para não dar... levantar o ego demais, né? E nem descaracterizar outros, mas são pessoas que você vê que fazem de maneira missionária. E são inúmeros outros exemplos. Então, não se limite a achar que você, só vou ser missionário, só vou me capacitar para ser missionário. Não. Um campo missional que eu enxergo, né? Eu não sei quais são os sites, a gente pode depois pesquisar, estudar, trabalhar isso, mas um campo que eu entendo ser missional é a área business, comercial, né? Sim, essa é uma das esferas, negócios, né, que a gente chama. Meu Deus do céu, como tem gente pregando coisa que destrói vidas através das finanças. Sim. É o tigrinho, é não sei o quê. Aí cadê os homens de Deus? O pastor John William está fazendo isso, nós estamos fazendo sobre mordomia. Mas mordomia não fala só de dinheiro, mas fala de dinheiro também. Mas fala como você entender. Inclusive, todos os domingos estamos, para quem está ao vivo, ao vivo não, que a gente está vendo ao vivo, né? Mas para quem está dentro do mês de outubro, a gente está na terceira e quarta lição. Vai para a quarta lição agora. São um total de 8, né, lições. Então, assim, pessoas como o William precisam se levantar mais, né? Várias outras pessoas precisam se levantar. Por quê? Porque você tem que mostrar como uma alternativa dentro daquele segmento de que existe um Deus que cuida também de você ali e você ser canal de bênção para as pessoas ao redor. Então, há vários campos missionários, né? Vários campos. E aí, interessante, pastor, uma das palavras assim que aparece, uma das primeiras vezes assim na Bíblia, né, para negócios, economia, é a palavra oikonomia, que vem de lar, né? Você assistiu a primeira aula, né? Na Jocum a gente estuda isso também. Coisa boa. Mas assisti a primeira aula. E aí vem de lá, né, a administração do lar. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você precisa ser intencional. Assim como você cuida do seu lar, você cuidar das suas finanças, dos seus recursos, né? Não se diz apenas a respeito financeiro, mas todos os recursos que você tem nessa sua vida. Verdade. Pessoas, objetos, coisas, né, bens materiais, tudo. Administrar como se você estivesse cuidando do seu lar. Corpo. Que é justamente isso, é ser holístico, ser inteiro. Corpo, alma e espírito. Exatamente. Jesus se desenvolveu nas 4 áreas. E a gente também pode se desenvolver, né? Exatamente. Não. Então, vou deixar até a propaganda aqui, viu? Eu tenho que ter que mudar para mim aqui, para fazer a propaganda direita aqui, ó. Se tá vendo, hoje nós estamos gravando no dia 25. Provavelmente eu vou editar, vai sair na segunda-feira, né? Então, segunda-feira vai ser quando? 25, 6, 7, 8. 28. Vai sair na segunda-feira 28. Ih, rapaz, vou fazer por onde o corte sair antes. Para divulgar e convidar você a estudar sobre mordomia cristã todo dia às 10 horas da manhã. Não estou dentro desse período. Conecta 10 horas da manhã no canal que está tendo alguma coisa. No todo domingo a gente vai estar ensinando alguma coisa. O papo vai ficando bom demais, mas eu acho que a gente tem que se limitar aqui a nossa 1 hora, né, para depois a gente ter assunto para outros temas. O objetivo de hoje era conhecer o Trajano. Conhecemos o Trajano, sabemos quem é o Trajano, o que o Trajano faz, o que o Trajano está pensando em fazer. Agora, quem quer ajudar de alguma forma, né? Que missionário vive de quê? Né? Vive de oferta. Vive de oferta. Mas não somente isso. Quem quiser conhecer mais o Trajano de perto, procura o Trajano aonde? Olha, pode procurar no Instagram, né? trtrajano.v. Eu tive que mudar o nome aí porque sofri um hacker. Eu lembro esse hacker, loucura. Mas trtrajano.v. E aí pode entrar em contato pelo WhatsApp também, né? Eu posso passar o WhatsApp para o senhor, você coloca lá. Eu deixo geralmente os links no
Pronto. É só clicar aí, vai ser direcionado para o WhatsApp do homem. Exatamente. Muito bem. A expectativa do Trajano agora para os últimos dias aí vai se envolver com o quê? Vai estar na ETED. Na ETED. Mas antes você falou que tem um pessoal chegando agora, né? Isso, tem uma equipe chegando agora, né? Vai chegar essa madrugada, dia 25, 26 no caso. Passou por Santarém lá. Passou por Santarém. Pastor Edson, não sei se foi a Ed. E aí a gente vai estar recebendo essa equipe, né? E eles vão passar um tempo nos quilombolas e um tempo nos ribeirinhos ali também. Quem quer participar disso precisa fazer o quê? Algum treinamento? Manda mensagem no nosso Instagram da Jocum. E aí a gente pode combinar de repente de você ir um dia lá com a equipe, né? Não vai ficar o tempo inteiro, mas ir um dia, porque como é perto de Macapá, né? Perto da cidade, dá tempo de você ir lá com a pessoa, né? É um bom ambiente. Os cultos da Jocum retornam quando? Nossos cultos, na forma que acontecia, retornam no ano que vem, né? Ali logo que iniciar a ETED, mas nós estamos tendo todas as quintas-feiras assim uma sala de oração, num formato mais compacto, um pouco menor, mais intimista, pra gente apenas... Mas tá tendo? Tá tendo. Vamos ter a partir da próxima semana, né? Okay. Essa semana a gente estava em obra e construção e correria, mas a partir da próxima semana a gente retorna, né? Benção. Quando sair o podcast já vai ter sala de oração já. Quinta-feira temos reunião, sala de oração. Beleza, Trajano, obrigado. Deus abençoe. Sim. Amém. A gente marca para se conversar mais. Pode falar. Esqueci de divulgar, né? A Jocum Amapá, a Jocum Casa lançaram um documentário, né? Sim. O documentário chamado Acenos da Amazônia, que retrata ali os surdos ribeirinhos e os ribeirinhos ouvintes, né? E os indígenas também, aqui no estado do Amapá. Então fica aí o convite para você assistir. Eu vou mandar o link para o pastor Gessé. Ele já tem, né? Já assistiu também. Já assisti. O documentário Acenos da Amazônia. Assista e se envolva. Ali tem mais informação sobre os povos, né? Muito bom. Inclusive a Radassa compartilhou, né, nos grupos do pessoal da escola dela lá. Aí uma pessoa viu lá e reconheceu a senhora que é entrevistada. Na sala da Radassa tem um indígena. Sim. Aí esse indígena conhece, eu não sei se tem algum grau de parentesco, eu posso depois verificar e te falar. Mas eu achei interessante que a pessoa procurou, ela disse, olha, aquele link que você mandou, eu conheço a fulano, não sei se tem algum grau de parentesco, não quer dizer para não errar, né? Mas são pessoas reais, próximas. Sim. E fica em Macapá, aquela comunidade indígena fica em Macapá. Pois é. Acho que é uns 30 minutos daqui da base. Isso. E você que é da Igreja de Deus, sei que muita gente da Igreja de Deus me acompanha, quer conhecer tudo isso perto, a Igreja de Deus chegou no Amapá, você que não sabe, nós estamos aqui por isso, né? É um bom elo aí, ó. Você vem, se capacita, treina, né? Serve um pouco conosco, depois você... Vai pro mundo. Vai pro mundo aí, vai ser jogado que nem... Fazer igual outro, não joga nem mais com arco e flecha, joga de catapulta, que jogou em Jovem Pares e lembra bem o que é. Mas obrigado, Trajano, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a Érica, a Bebê, e a gente vai se falando aí, e certamente vamos marcar outro dia aí. Amém. Pra gente conversar sobre... Eu gostei do tema, eu devia ter anotado. Sodalidade e modalidade. Sodalidade e modalidade. Vamos marcar de gravar sobre isso aí. Eu não sei o que é, então gravar eu vou aprender. Já sabia, eu uso o podcast de maneira intencional, eu aprendo. Eu aprendo. Tá na hora de começar a gravar alguns temas, né? Aí vamos marcar de gente gravar sobre isso aí para eu aprender um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Deus abençoe você que ficou conosco até agora, que teve essa paciência de ouvir aí quase uma hora de conversa, né? Não sei necessariamente se deu uma hora ou não, mas enfim, ficou conosco até agora. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça que todos os links que falamos estão aqui, incluindo os contatos do Trajano, incluindo os contatos da Jocum. E eu sei que certamente, se Deus tocou no seu coração, não se poupe, deixe Deus te usar, fique à vontade na área e do jeito na qual Ele lhe designou a ser usado, tá bom? Que Deus abençoe e te guarde. Mecanismo na internet, faça tudo que precisa, se inscreva, compartilha, deixe comentário, conhece o Trajano, conhece de onde, pode fazer tudo isso, não há problema. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, tá bom? Deus abençoe, te guarde, até mais.